Pronto, termina. Certo. Então, dando continuidade em Daf Dalet Amud Aleph. Agora a Gemara ela traz o caso de Edim Zomemin, que se estipula a lei de acordo com aquilo que ele quis fazer com o seu irmão, com a outra pessoa. Então a Mishnah nos fala: Meidina no beish peloni shechayav lachaveru 200 zuz. Nós testemunhamos sobre esta pessoa, sobre este fulano, que ele deve ao seu amigo 200 zuz. Está devendo 200 zuz ao seu amigo. Venim seu zomemin. E eles foram encontrados. Se descobriu que eles eram zomemin, ou seja, que eles são testemunhas falsos. Estavam fazendo uma calúnia, um testemunho falso sobre o seu amigo, e na realidade ele não devia os 200 zuz. Então o que vai acontecer com eles? Eles terão de pagar a fulano, aquela pessoa que eles estavam testemunhando contra, que vão ter que pagar para ele agora os 200 zuz. Agora são eles que vão, as testemunhas que vão ter pagar a esta pessoa que eles estavam acusando. Vão ter que pagar a ela 200 zuz. Então eles estavam acusando ela que ela estava devendo 200 zuz, e eles se tornaram Edim Zomemin, testemunhas falsos. Então eles terão de pagar agora para a testemunha, para o acusado. Desculpa, para o acusado, eles vão ter que pagar os 200. 100 cada um. Correto. 100 cada um, exatamente. Agora a questão é: será que, além de pagar, eles vão ter uma outra punição? Será que, além de pagar, eles vão ter uma outra punição? Por quê? Por que talvez eles teriam uma outra punição além de pagar? Porque, na realidade, existe duas proibições, quer dizer, em relação à questão do testemunho falso. A primeira, qual é a que está escrita... A primeira proibição que nós encontramos com relação ao testemunho falso se encontra onde? Se encontra no 9º mandamento, nos 10 mandamentos, a série de Brot. O 9º dos 10 é: não farás um testemunho falso contra o teu amigo. E então lá nós temos uma proibição. E qual é quando alguém faz uma proibição da Torá, qual é o castigo, a punição? É chicotadas. Então, em geral, a punição para uma aveirá comum é chicotadas. Então, uma vez que essa é a punição para uma aveirá comum, e nós temos essa proibição natural, então este deve ser também a punição que eles devem receber aqui também. Eles fizeram uma proibição natural, eles transgrediram o 9º mandamento, infringiram o 9º mandamento. Então, eles devem receber agora a punição de malkut, de chicotadas, como qualquer punição da Torá. E nós já falamos, a Gemara já nos falou que, por mais que existe uma regra que, em geral, não se recebe chicotadas sobre uma proibição que não envolve uma ação. Então, uma proibição que não envolve uma ação, em geral, não se toma chicotadas. Mas, neste caso, a Gemara já nos trouxe que existe um versículo específico da onde nós aprendemos, da onde nós interpretamos que nesta situação sim se recebe chicotadas. Não sei se a gente tinha interpretado um versículo, né, que a Torá fala para a gente com relação às chicotadas. Era aquele versículo que não dava para entender exatamente qual era o significado do versículo. Será quando os juízes julgarem um caso, e eles irão justificar o justo e irão responsabilizar e culpar o culpado, e será se ele tiver que receber chicotadas? Será que ele for veihayim bin hakot harasha? Será se a punição dele for chicotadas? Então a Torá nos fala a lei de chicotadas. Só que lá a gente tinha interpretado que na realidade se trata sobre um julgamento qualquer, não especificamente sobre chicotadas, não especificamente sobre um julgamento que a punição é chicotadas. Então lá a gente teve que interpretar que o versículo se trata especificamente num caso de chicotadas, que qual seria? Seria o caso quando uma pessoa fez o testemunho falso.
Eu não sei se, enfim, se você está lembrado, mas lá a gente tinha explicado, né, que ia ver as duas testemunhas vieram e as segundas testemunhas vieram, fizeram as primeiras duas culparam as primeiras duas, e fizeram o réu fizeram ele justo. E aí, qual é a lei deles? É a lei de Malkut, a lei de chicotada, de Makot. Então lá a gente teve que interpretar o versículo de uma maneira que se trata num caso específico, que se trata que a responsabilidade, a punição é Makot, é chicotadas, e qual seria? Seria o caso de Edzomem. Então, quer dizer, ali a gente tem uma interpretação de um versículo que nos diz claramente que apesar que esta é uma punição, esta é uma transgressão que não envolve uma ação, sim se recebe chicotada sobre elas. Agora, a questão é, então, depois da Torá, então isso em primeiro lugar. Depois da Torá veio com uma nova lei. Que é o quê? Que aquilo que ele fizer, que aquilo que ele quer, que aquilo que ele está tramando testemunhar contra outra pessoa vai acontecer com ele. Mas essa já é uma segunda vez que a Torá fala sobre a mesma lei, porque na primeira vez a Torá falou somente sobre testemunho falso. Só falou pra gente sobre testemunho falso. Não falou pra gente, ou seja, falou a proibição de testemunhar falso, mas não falou essa lei que, vai fazer com ele aquilo que ele estava tramando fazer com o seu amigo, com o seu irmão. Isso é uma segunda lei que a gente encontra na Torá, que é sobre a mesma transgressão, só que aí a Torá estipula uma lei específica. Aí a Torá ela menciona mais uma vez a transgressão, né? Que se alguém, se testemunhas tramarem contra o seu amigo, eles irão receber aquilo que eles queriam culpar e responsabilizar o seu irmão. A Torá ela repete, por assim dizer, ela fala mais uma vez e coloca essa punição. Então, será que a gente deve considerar como duas coisas separadas? Será que nós devemos considerar como são duas, enfim, apesar é a mesma transgressão, mas uma vez a Torá fala proibido fazer isso e pronto. E seria a punição para qualquer proibição, chicotadas. E depois a Torá acrescentou mais uma vez que se eles estavam tramando fazer com seu amigo, aquilo que eles estavam tramando vai acontecer com eles. Então são duas punições, uma chicotadas e outra, além disso, eles vão receber aquilo que eles estavam tramando fazer. O que você acha? Você acha que deve considerar duas ou deve considerar uma coisa só? A Torá repetiu, falou uma vez uma transgressão, falou proibido fazer e não colocou nenhuma punição. Então qual seria a punição comum? Chicotadas. Depois a Torá veio mais uma vez e falou que no caso específico deles estarem tramando contra seu amigo, que é testemunho falso, enfim, não conseguem vão fazer aquilo que ele estava tramando. A gente já falou que aquilo que ele estava tramando e não aquilo que eles queriam, não aquilo que eles de fato fizeram. Então, tudo bem, é uma lei específica só quando eles estavam tramando e não quando eles de fato fizeram. Então, tudo bem. Então, a Torá veio aqui acrescentar, enfim, num caso específico, que faz parte do caso da proibição de testemunho falso. E ela falou que nessa situação vai ter uma punição que vão fazer com ele aquilo que ele estava tramando fazer com o outro. Essa é uma segunda punição ou, na verdade, não? A Torá não é uma segunda punição. A Torá só quis falar qual seria a punição daquilo que ela disse no nono mandamento. Qual é a punição que está no nono mandamento? A Torá não colocou a punição. Veio a Torá aqui e fala mais uma vez essa lei e nos diz que se a pessoa fez um testemunho falso, qual é a punição dela? Que ela vai receber aquilo que ela estava tramando fazer com o outro. O que você acha? Os dois. Quer ser considerado como duas punições? Essa é a intenção da Torá? Ou não? É considerado na verdade como uma coisa só? Eu acho que as duas, mas tem uma coisa que eu ia perguntar já desde lá de trás. Sim, claro. Quando a gente parou, a gente estava estudando lá a lei de Edzomem, que teve um momento que a gente parou de falar de chicotada e só de retribuição. Vai receber o mesmo que quis fazer com o outro. Certo. Foi naquele momento que a gente vai dar para o justo, né? O justo, né? A partir daquele momento, daquela leitura, a gente passou a fazer uma leitura, né? Só sem falar de chicotada. E aí eu não sabia por que a gente não estava mais tratando da chicotada. E aí agora quando o Rabino trouxe, eu lembrei de perguntar certo, tudo isso, bem. né? Porque
Parece-me, né, que são os dois. Posso estar equivocado, né, no meu pensamento, mas parece que são os dois, porque tem os dois incluídos. A resposta, em resposta para a sua questão, na realidade seria que isso que a gente falou sobre a punição de Makot foi porque não tinha como fazer, nestes casos específicos que nós estávamos tratando, a punição que eles gostariam, não havia como estabelecer sobre eles, como aplicar a punição sobre eles, que fosse a mesma daquilo que eles gostariam de fazer com outra pessoa. Uhum. Aí a gente especificou os casos. E aí, por isso, a gente falou que o castigo seria Makot. Por isso a gente falou que o castigo seria as chicotadas. Já que não tem como a gente falar, já que não haveria como a gente aplicar com eles a punição, que é punir eles com aquilo que eles... com a mesma... Agora eu lembrei. Então, voltando lá para onde nós estamos, o caso é que se eles vão ter que pagar. Então, aqui se trata num caso que sim tem como. Aí a gente já. Você tem razão, porque realmente nas outras duas vezes a gente já começou a falar de dinheiro. Isso. Então, dinheiro você tem condições de pagar. Você tem condições de fazer aquilo que você queria fazer com o outro, que irá acontecer com as testemunhas. Então, os últimos dois casos da Mishnah se tratou realmente de casos que vai se fazer com ele aquilo que ele gostaria de fazer com o outro. A pergunta era como a gente calcula isso, porque se tratava de casos que havia uma dificuldade da gente saber o que exatamente eles queriam fazer com o outro, como calcular a punição, aquilo punição ou uma outra palavra para punição, como calcular proporção. Como calcular o castigo, né? Como calcular aquilo que eles gostariam de fazer com ele. Como calcular a pena que eles gostariam de fazer com aquela pessoa. Sim. E aí a Gemara tratou sobre essas duas situações, que sim vamos fazer com ele aquilo que eles gostariam de fazer com o outro, mas a pergunta é como a gente calcula. E em momento algum a gente cogitou a hipótese de chicotada. Nessas duas situações, não. É verdade, correto. Nessas duas situações a gente só falou sobre a ideia a ideia deles somente pagarem, somente vão aquilo que eles queriam fazer com o outro vão fazer com eles mesmos, que é pagar, mas não vão receber chicotadas a princípio, realmente. Quando a gente falou sobre chicotadas é porque não havia como fazer com eles aquilo que eles queriam penalizar a outra pessoa. E quando a gente passou a falar sobre o caso do dinheiro, então era só, a princípio, até então era só dinheiro, era só fazer aquilo que eles gostariam, puni-los com aquilo que eles gostariam de penalizar o outro, mas não chicotadas. Tá. E aí uma coisa nova, que a Mishnah ela vem com uma ideia nova, que talvez a gente deveria fazer os dois. Que talvez a gente deveria fazer tanto a punição de puni-los com aquilo que eles gostariam de penalizar o amigo deles, o réu, e também fazer as chicotadas. Sim, parece. Por quê? Porque a gente vê que a Torá ela separou em dois. Mas a pergunta é, será que a Torá ela separou? Será como a gente vai entender isso? Será que a Torá separou em dois? Então significa que são, por assim dizer, duas, como se fosse duas. A Torá quis falar pra gente que tem duas proibições diferentes. E quando a pessoa ela fez essa proibição, ou seja, quando a pessoa ela fez essa transgressão, ela na realidade fez duas proibições. Uma de fazer um mandamento falso, de testemunhar um mandamento falso, que é o nono mandamento da Torá, do Aseret Debrot, e outra dos 10 mandamentos, e outra que a Torá depois falou, quer dizer, é a mesma proibição, só que a Torá ela deu uma outra punição. Então a Torá falou, olha, tem duas transgressões que foram feitas e tem dois castigos para isso. E a outra que é a retribuição. Exatamente, a retribuição, que vai acontecer com ele aquilo que ele gostaria de fazer com o outro. Mas, então, você então a princípio falou que a gente teria que considerar como duas. Mas então Rabi Meir, assim, Rabi Meir ele realmente esta é a opinião dele. Ele fala Lokinu Meshalmin, mano, enfim, quer dizer, ele fala uma coisa que é uma coisa interessante, forte. Eles vão tanto receber chicotadas quanto também pagar. Quer dizer, eles vão ter que pagar e também receber chicotadas. E por quê? Por que vão ter que receber chicotadas? Por causa do nono mandamento.
E por que vão ter que pagar? Por causa da outra lei que a Torá estipulou, que tem que fazer com eles aquilo que eles gostariam de fazer com o outro. Tem que a lei da retribuição, né? De penalizá-los da mesma maneira que eles queriam penalizar o outro. E ele fala, Shelo Hashem, pois o nome, Hashem significa o nome da proibição. Pois o nome da proibição que traz eles para a chicotada não é a mesma que Meivian Ledei Tashlumin, não é a mesma proibição que, não é o mesmo nome, né? Ou seja, não é o mesmo nome da proibição que traz eles para receber chicotadas, que também traz eles para receber a punição de retribuição de pagar. Ou seja, ele quer dizer que são duas transgressões, não é o mesmo nome da proibição, são duas proibições. A Torá colocou isso como duas proibições. Então, não é o mesmo versículo que fala que ele tem que receber chicotadas que também fala que ele tem que receber a retribuição. Ou seja, são dois nomes diferentes, são duas proibições diferentes, são duas punições diferentes. Então, se fosse de um mesmo versículo, eu realmente não poderia, se a Torá ela dissesse direto, né? Se a Torá dissesse direto, olha, não pode fazer testemunho falso, e diretamente ela diria para mim a lei do Edzomem, que a punição é a retribuição, então tudo bem. É uma proibição que logo depois a Torá já estabelece uma punição, que seria uma punição específica. Então aí é só uma, mas aqui não é o caso. Aqui a Torá ela separou em dois, então são dois nomes, são duas proibições. E por isso então teria que receber os dois castigos, uma por um versículo e outra pelo outro versículo. Mas existe uma regra. Chachamim falam que existe uma regra que nos diz que a pessoa não pode receber duas punições por uma ação. Não deve receber duas punições por uma ação. É uma pena por uma ação. Não tem como você penalizar uma pessoa. Essa é uma regra. En Adam Lokeu Meshalem. A pessoa não vai ter duas punições, de pagar e também receber chicotadas. É uma das duas. Isso é muito legal. Certo? Uma lei, assim, Ramim tem essa opinião que uma regra... Oi? Sim. Eu estou marcando o tempo. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque tem na lei mesmo. Tem na lei. Que a pessoa não pode receber duas punições... Bis in idem, a gente fala. Bis in idem, não pode ter. Bizinha? Bis in idem. É latim. Não, é latim, mas assim... É porque talvez seja porque eu sou... Sim, legal.